paz do Senhor Jesus. Bom dia! Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica e hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 21, versículos 14 ao versículo 17. Nós encontramos nessa passagem bíblica o momento em que o Senhor autoriza Abraão a despedir a sua serva Agar e o seu filho Ismael. É interessante observarmos que quando alguém está andando dirigido pelo Senhor, nós percebemos que há um cuidado especial de Deus. Vejamos o que acontece nessa história bíblica. O versículo 14 de Gênesis 21 vai nos dizer: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão, um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Bérseba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantando a sua voz, e chorou. Meus queridos, essa é uma passagem intrigante da Bíblia, porque se nós olharmos para o seu contexto, nós vamos ver que ela acontece após o nascimento de Isaque, que fora com 100 anos, quando Abraão tinha 100 anos de idade. Se nós formos ver e fazer uma matemática simples, nós vamos perceber que quando Abraão teve Ismael, ele tinha 86 anos de idade. Agora nós vamos chegar à conclusão de que quando Isaque nascera, Ismael tinha 16 anos, 14 anos de idade. E a Bíblia diz que essa cena em que ele foi despedido com sua mãe da presença de seu pai Abraão, fora quando Isaque fora desmamado. Se nós formos observar, nós vamos entender que esse procedimento do desmamamento de uma criança, ele acontece por volta de no mínimo, ou até 2 anos de idade. Se formos colocar mais pelo menos 2 anos do desmamamento de Ismael, de Isaque, aliás, nós vamos concluir que Ismael tinha aproximadamente 16 anos de idade, quando ele é despedido da presença de seu pai, juntamente com Agar, sua mãe. E o que eu quero chamar a sua atenção, meu querido, é que quando eles chegam ali no deserto e os seus recursos haviam acabado, pois a Bíblia diz que acabado ali a água do odre, a sua mãe lança-o ali embaixo de uma das árvores daquele lugar. E então ela se assenta ali distante e vai chorar-se, e vai lamentar-se. Mas a Bíblia vai nos revelar que quando ela fora despedida da presença de Abraão, dos cuidados paternal de Abraão, dos cuidados de Abraão como chefe da sua família, ela fora despedida debaixo de uma palavra de Deus. Foi o Senhor quem deu a Abraão esta orientação para que ele a despedisse. E ele mesmo foi quem prometeu que ele iria fazer de Ismael uma grande nação. E o que a gente já começa a perceber é que ainda que ela sai sem rumo, sem direção, mas ela estava vivendo debaixo da vontade de Deus. Pois a Bíblia diz que
no versículo 17. E ouviu a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz deste rapaz, do lugar de onde ele estava. Ergue-te, levanta-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Aleluia! E abriu-lhe os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto. Ou seja, Deus estava com ele, Deus o estava guardando, Deus o estava protegendo. Então, meu querido, quando Deus ele tem uma promessa sobre a sua vida, sobre a sua família, Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa. Nós vemos aqui uma serva saindo da casa do seu Senhor, juntamente com o seu filho, sem rumo, sem direção, mas ela viveu debaixo do cuidado do Senhor. Que nós possamos, todos os dias, aprendermos que o Senhor é quem cuida de nós, e nós podemos viver debaixo do seu cuidado, pois Ele tem o prazer de nos abençoar. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida e que este cuidado do Senhor seja evidente na sua vida, em o nome de Jesus.